ansiedades e os fatores biológicos e ambientais. Então, a primeira pergunta a se fazer é: o que é, de fato, ansiedade? É excesso de futuro, como muita gente diz? É medo do desconhecido ou medo do que já se conheceu? Importante saber qual é a sua percepção sobre ansiedade. Bom, a primeira coisa que você deve saber é que todos nós, sem exceção, precisamos de uma dose de ansiedade. E que a ausência total da ansiedade, ela torna uma pessoa apática, sem força para realizar e sem entusiasmo para viver. E isso acontece porque a ansiedade nada mais é do que a expectativa exagerada. E quando extrapola os limites da aceitação e passa então a travar a sua vida com desconfortos emocionais extremos, aí ela se torna um monstro dentro de você e passa então a te controlar. O equilíbrio emocional, ele está diretamente atrelado a como você percebe a si mesma e o seu entorno. Qual a sua percepção sobre os fatos? Isso é importante e isso pode direcionar se o estado está partindo para a ansiedade ou apenas uma reflexão. A ansiedade, ela se tornou tão presente no nosso cotidiano que atualmente afeta milhões de pessoas em todo o planeta e é sim considerado o mal do século XXI. E existem diversos motivos para acontecer na vida de qualquer pessoa. Para lidar com isso, primeiro é preciso entender a ansiedade, para poder então transformar todas essas percepções em soluções plausíveis para cada caso. Ela pode ser causada por fatores ambientais ou biológicos e se manifestar-se de diversas formas. Então, alguns sintomas comuns incluem nervosismo, preocupação excessiva, irritabilidade, tensão muscular, insônia, palpitações, falta de ar, dificuldade de concentração, perda de memória, entre tantos outros. Mas a ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo ao estresse e ao perigo. Então, em pequenas quantidades, ela é muito útil, nos mantém alerta e nos ajuda a responder a situações desafiadoras. Questão é que a maioria das pessoas tentam ignorar ou evitar os desafios. E isso também causa ansiedade. Ou seja, uma das formas de evitar a ansiedade também é enfrentar os desafios com consciência e clareza sobre cada situação. Ok? Quando nós falamos em perigo, não significa necessariamente a presença do medo, tá? Apesar de ser uma das causas da ansiedade. Porque muitas vezes o medo ele é confundido com dúvida ou insegurança. Mas a dúvida é comum e ela faz parte do nosso poder de analisar o que pode ser melhor, né, em determinados momentos. Isso é dúvida, não significa medo.
ok? O medo em si, ele é considerado o monstro da ansiedade, não é? Então, quando se torna subjetivo demais, nesse caso, não existe um perigo real para se temer. Existe sim um excesso de pensamentos negativos criados, na maioria das vezes, exclusivamente por nós mesmos. E isso acontece por pensar demais em possibilidades destrutivas. Percebe? Não são as possibilidades construtivas que nos faz adquirir picos de ansiedade, mas sim as destrutivas. Então, é quando, por exemplo, você insiste em apontar os problemas, ao invés de se concentrar no presente e nas possíveis soluções, ok? Já que falamos em insegurança também, e a insegurança também ser responsável, né, pela ansiedade, isso significa que você não acredita no alto poder. Então, nesse caso, é a baixa autoestima, a falta de amor próprio e a falta de fé em si mesma, que pode desencadear também níveis de ansiedade. Veja como é importante a autoestima, como é importante ter confiança em si mesma. Já a ansiedade crônica, essa sim, ela pode gerar problemas de saúde, inclusive mentais, mais graves, como, por exemplo, depressão e transtornos de ansiedade. Perceba que ansiedade é uma coisa, transtornos de ansiedade é outra. Perceba que a ansiedade dosada, ela é expectativa por bons resultados. E essa é essencial para que se leve uma vida equilibrada e produtiva. Já a expectativa em excesso, aí sim, ela pode trazer uma ansiedade pontual, ou seja, aparecer em algum momento específico e desaparecer assim que a expectativa for satisfeita. A ansiedade constante é aquela que prejudica o cotidiano, prejudica as suas tarefas mais simples do dia a dia. E essa pode se transformar num transtorno de ansiedade ou depressão mais tarde. Ou seja, se ela não for controlada, ela vai avançando cada vez mais. Por isso que é preciso identificar o tipo de ansiedade que você ou alguma pessoa ao seu lado estiver sentindo. Isso é muito importante. Porém, muitas vezes, esses níveis de ansiedade que vai da expectativa até o transtorno costumam ser confundidos com descontentamento, com estresse por algo repetitivo, por frustração, por rancor, por sentimentos de inveja. E os mais variados sentimentos também, que por vezes podem fazer você até perder o sono ou ter um sono turbulento, inconstante. Aliás, quando o seu sono é inconstante, é turbulento, é porque tem algo por trás. Alguma preocupação, alguma questão de saúde mesmo, falta de vitaminas, minerais, falta ou excesso, né? Então, tem que ser analisado. Nem sempre o sono tumultuado significa ansiedade também.
Mas tudo isso, na realidade, são apenas consequências da baixa autoestima. São apenas consequências de não se confiar em si próprio. E existem, sim, diferentes tipos de transtorno de ansiedade. E cada um com as suas próprias características e sintomas. Então, alguns dos transtornos de ansiedade eu vou citar aqui para que vocês consigam situar melhor qual seria a condição da ansiedade sua ou de alguém próximo. O primeiro deles é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno, sim, é caracterizado por preocupação excessiva, por medo excessivo em relação a diversas situações e, sim, podem durar, assim, de dias até uns 6 meses ou mais. Perceba que, ao mesmo tempo que é pontual, tem um ponto de durabilidade aí. O segundo é o TOC. Então, é o transtorno obsessivo compulsivo. E ele tem a característica de pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos repetitivos, que geralmente interferem nas atividades diárias da pessoa. Por exemplo, aí, aquela pessoa que tem o costume de lavar muito as mãos, toda hora tá lá lavando as mãos, tal. Isso é um tipo de toque. Significa que está surgindo alguma coisa na atmosfera sutil que pode se transformar em algo mais sério. Então, quando você perceber isso minimamente, já fica alerta, tá? Que o toque, ele pode desencadear, sim, uma ansiedade mais profunda. Temos também o transtorno do pânico, que é caracterizado pelos ataques de pânico inesperados. O transtorno de pânico é um medo excessivo que surge e ele é muito pontual. Às vezes está tudo muito bem e de repente a pessoa se sente desesperada, não consegue respirar. Isso é ataque de pânico. Aquele desespero assim repentino, de repente ele vai embora. Cada tipo de transtorno de ansiedade, ele apresenta características distintas, mas é importante notar que muitas pessoas podem experimentar mais de um tipo simultaneamente. Então, de repente, a pessoa pode ter toque e ela pode ter o transtorno do pânico naquele instante. Então, ela vai ter sintomas diferentes e ela vai ter situações de comportamentos diferentes também. Isso é comum. Além disso, esses transtornos também eles variam bastante em intensidade. Então, eles podem ser mais leves, pode ser desde preocupações, digamos assim, mais moderadas, até situações incapacitantes que afetam significativamente a qualidade de vida. Então perceba, aqui nós citamos só 3 transtornos, existem vários outros, mas perceba que cada um deles é diferente, cada um tem um nível diferente de ansiedade, traz um comportamento diferente também e por questões diferentes. É por isso que a gente fala, inclusive, que a higiene do sono ela é extremamente importante e é extremamente importante começar essa higiene do sono umas 2 horas antes de se dormir. Por quê? O estado em que você vai dormir é o que vai ser digerido no seu corpo, no seu subconsciente durante toda a noite. E, obviamente,
quando você acorda no dia seguinte, você acorda com os resultados das questões que você foi dormir à noite. Ou seja, você foi dormir pensando em problemas, você já vai acordar preocupada. Então a higiene do sono ela é extremamente importante e é só uma das precauções que você pode tomar, tá? A higiene do sono ela tem que ser assim bem rigorosa mesmo, para quem tem questões de ansiedade. Espécie de medo, talvez até nem seja medo, talvez possa ser uma insegurança em relação àquilo que estava no seu pensamento quando você foi dormir. Insegurança ou dúvida, não necessariamente medo. Como eu disse lá em cima, muitas pessoas confundem o medo e a insegurança e a dúvida. Diferentemente do que muitos acreditam, a ansiedade também é causada pelo excesso de passado. Muitos de vocês ouvem que ansiedade é excesso de futuro. Não necessariamente. É de futuro também, mas também causada por excesso de passado. No sentido de pensamentos repetitivos sobre algo que já aconteceu e criações de pensamentos e lamentações ou até soluções que deveriam ter sido tomadas na época do acontecido e que não foram utilizadas. Sabe aqueles momentos que você para pensar no passado e você fica assim, puxa, eu deveria ter feito isso ou aquilo. E se eu tivesse respondido assim, o resultado teria sido diferente. Isso é excesso de passado e não de futuro. Ou ainda se pegar pensando no passado, mas simulando respostas para o presente ou o futuro. Como se a situação estivesse acontecendo agora. Ou até mesmo apenas quando você começa a remoer o que já passou, que de alguma forma te frustrou. É um excesso de passado que te traz ansiedade. Ou seja, não é necessariamente excesso de futuro. Às vezes, o que acontece é que nós confundimos muito as nomenclaturas. Às vezes acontece isso. E por confundir as nomenclaturas ou até não saber nomear os sentimentos, a gente joga tudo para ansiedade e depressão, ansiedade e depressão. E não é exatamente assim. E isso precisa ficar bem claro até para se entender qual o tipo de tratamento ou de comportamento adequado você precisa tomar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores ambientais, que são muito importantes e muitas vezes são esquecidos, tá? Então, por exemplo, estresse cotidiano, situações que geralmente acontecem no seu dia a dia. E o mais interessante é que geralmente acontece no ambiente de trabalho. Ou então por problemas financeiros, ou por conflitos interpessoais. Tudo isso desencadeia picos de ansiedade. Não necessariamente o transtorno de ansiedade, mas os picos de ansiedade. Existem situações em que você está ansiosa, não significa que você tenha ansiedade. Por exemplo, e como as pessoas nomeiam de forma errada. Se uma pessoa é proativa, então ela percebe antecipadamente o que a outra está precisando ou o que é necessário ser feito, os que não são proativos vão dizer que você é ansiosa, porque você é proativa.
E proatividade não é ansiedade. Outro exemplo, você está irritada, acordou irritada com alguma coisa, acordou irritada. Quem não te conhece vai dizer que você é uma pessoa ansiosa. E você não é ansiosa. Simplesmente você acordou irritada naquele dia. A bipolaridade, a diferença de humor no dia a dia, muita gente nomeia como ansiedade. E não é. Pode até ser um dos sintomas da pessoa com ansiedade, mas não significa necessariamente que aquela pessoa é ansiosa, só porque ela teve uma mudança de humor. Outra coisa são os eventos traumáticos. Então, as experiências traumáticas também podem ser causas de ansiedades. Por exemplo, acidentes, abusos, eventos violentos, tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, principalmente o que nós chamamos de TEPT, tá? Transtorno de estresse pós-traumático. Então vamos supor, de repente aconteceu um assalto. Poxa, aconteceu um assalto. Foi um momento estressante. Então foi um evento traumático. Não necessariamente você tem ansiedade, mas devido a esse evento traumático, se ele não for ressignificado, ele pode sim se tornar um transtorno de estresse pós-traumático e você nem perceber que a causa foi essa. Por isso que é muito importante a investigação antes de dar nome aos bois. Ambiente familiar. O ambiente familiar instável ou violento, com disfunções e até com histórico de ansiedade. E aí, interessante saber o seguinte: histórico de ansiedade seria ansiedade do pai ou da mãe quando você nasceu. Não que eles tenham desenvolvido depois, mas quando você nasceu, eles já tinham algum quadro de ansiedade. E aí sim, pode ser um histórico familiar aí, até genético. Ou quando você era muito pequenininha, seus pais ou irmãos, não importa, desenvolveram algum nível de ansiedade que te afetou profundamente. Então aí já não é algo externo, te afetou profundamente. Aí os riscos, né, aumentam para que você desenvolva um transtorno ansioso. Outra coisa são as pressões sociais. Quando a gente fala em pressão social, nós estamos falando sim em expectativas sociais e culturais, como padrões de sucesso, imagem corporal, aceitação social, ser melhor, ser comparada, tudo isso pode gerar ansiedade, principalmente nas situações onde existe uma avaliação social. E quando falamos em avaliação social, não é simplesmente a avaliação em si, mas o julgamento. Porque avaliar é uma coisa, julgar é completamente diferente. O julgamento, ele vem seguido de críticas. A avaliação não. O julgamento vem seguido de críticas. A avaliação
ela existe para que você possa se melhorar em algum aspecto. O julgamento não, tá? E aí nós temos também o estilo de vida. Então, os hábitos inadequados, a falta da dieta equilibrada, a falta de exercícios físicos, a falta da higiene do sono, que é tão importante, vícios, excessos de tecnologias também contribuem para os transtornos de ansiedade. E é interessante que muitas pessoas atualmente dormem até com o celular embaixo do travesseiro. Outras colocam ali na mesinha da cabeceira sem desligar o aparelho. Vocês não têm noção do quanto isso interfere no seu sono reparador. Vocês não têm noção o quanto isso interfere para a sua atividade cerebral não relaxar, não descansar. Então, quando nós falamos na higiene do sono, está incluso aí se desligar das tecnologias, celular. Tem gente que dorme com televisão ligada, só consegue dormir com televisão ligada. O cérebro não descansa. E aí, o que acontece? Quando o cérebro não descansa, a pessoa já acorda cansada, muitas vezes irritada, não consegue pensar com clareza. Então, acontecem vários fatores que prejudicam o seu dia, o seu cotidiano. E quando você sente o seu cotidiano prejudicado, você tem mais ansiedade, praticamente uma bola de neve. Nos fatores biológicos, a primeira coisa que nós pensamos é na genética. Se há histórico familiar, qual a probabilidade de desenvolver ansiedade? E se desenvolver, ela pode ser aumentada ou não. Então, quando existe um histórico genético, e quando a gente fala em histórico genético, nós estamos falando não que os seus pais, por exemplo, eram simplesmente ansiosos, mas que talvez tivessem transtornos bastante significativos. Aí acontece dessa probabilidade de desenvolver ansiedade ser muito aumentada. Outra questão é a desregulação neuroquímica, que são as alterações, e aí é importante prestar atenção, são as alterações dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, noradrenalina e dopamina, que podem desempenhar um papel muito significativo no transtorno da ansiedade. Por quê? Esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela satisfação, pelo prazer, pelo bem-estar. Então, quando eles são alterados, é onde muda o humor, é onde começa a aumentar a irritabilidade, o desconforto emocional para absolutamente tudo, independente do momento. Quantas vezes acontece, por exemplo, de você estar num local super animado, está tudo bem, todo mundo alegre, todo mundo feliz, e sem motivo aparente você começa a se irritar. É a desregulação desses neurotransmissores. E aí entra a questão de alimentação, vitaminas e proteínas, que está em falta ou excesso.
está desregulado. Estrutura cerebral é para você realmente compreender a ansiedade. Então, é o seguinte: algumas áreas do cérebro, como por exemplo a amígdala e o córtex pré-frontal, eles estão envolvidos na regulação da ansiedade. A reação ao medo, ela está associada a essas áreas cerebrais também e principalmente. Então é assim: quando você recebe uma informação, você tem 6 segundos apenas para transferir essa informação para o seu córtex pré-frontal. Esses 6 segundos é o tempo de uma respiração profunda. Ou seja, quando você recebe a informação, antes de responder, respire profundamente para dar tempo para essa informação ir para o seu cérebro pré-frontal. Por quê? Porque ele que decodifica a informação para que seja analisada de forma mais assertiva possível. A amígdala, ela é considerada o nosso cérebro primitivo, ou seja, aquele cérebro que luta pela sobrevivência. E o pré-frontal é o racional, que analisa a informação antes de tomar a decisão. Então eu vou colocar aqui para vocês um exemplo da relação com o medo. O medo, ele é uma providência protetiva do cérebro. E ele está associado à nossa raiz primitiva de sobrevivência. Então, a informação ela passa primeiro pela amígdala e só se você deixar é que ela passa para o seu córtex pré-frontal. Se nós formos pensar, por exemplo, lá atrás, nos homens das cavernas, eles não tinham o córtex pré-frontal. Eles só tinham a amígdala. E por isso, eles precisavam muito utilizar a amígdala, porque era uma questão, sim, de sobrevivência. Eles precisavam estar sempre alertas, porque eles precisavam sobreviver. Então, vou colocar aqui para vocês assim um exemplo. Se você, numa situação qualquer, se deparar com um animal selvagem, o seu cérebro primitivo, que é a amígdala, ele vai disparar uma informação pulsante de perigo, de medo real. Ou seja, ele está te alertando de um perigo real, porque ele quer, de alguma maneira, te proteger a sua vida. Nesse caso, os minutos de ansiedade, eles são passageiros. Tão logo você esteja fora de perigo. Mas se o medo for em relação a algo subjetivo, ou seja, algo vindo exclusivamente dos seus pensamentos. Então você pensa e coloca na sua cabeça questões, pensamentos de medo. Esse medo, ele é irreal, ele é subjetivo. E ele é o responsável por essa informação permanecer na amígdala, sugerindo perigo de sobrevivência, sem clareza sobre os fatos.
é a falta da respiração no prazo dos 6 segundos, seguidos da reflexão do córtex pré-frontal. Ou seja, nesse caso, de alguma forma, consciente ou não, você está interferindo nas funções da estrutura cerebral, da sua estrutura cerebral. Quando eu digo consciente ou não, significa que muitas vezes a pessoa tem tendência à vitimização, à negatividade, a rancor. E isso tudo tem relação direta com autoconfiança e autoestima, porque tudo isso significa frustração de alguma forma. Por outro lado, se a pessoa pode ser assim muito sensível a outros estímulos de qualquer natureza, e tudo isso pode resultar em ansiedade, que precisa de cuidados, sim, e treinamentos para controle. A outra coisa é a resposta ao estresse. E aí nós voltamos de novo em relação a respirar. Por que a respiração é tão importante? Porque ela oxigena o seu cérebro. Ela coloca as coisas no lugar. Então, a resposta ao estresse. Tem pessoas com sensibilidade aumentada em relação ao estresse. E elas são mais propensas, então, a desenvolver ansiedade em situações desafiadoras. Então, o que acontece? É por isso que muita gente foge de situações desafiadoras. Aí sim, é o medo que impera. Por quê? Ela foge das situações desafiadoras para que ela não se comprometa, não só socialmente, mas fisicamente e emocionalmente. Ela tem medo porque ela sabe que ela não responde bem às situações desafiadoras. Ela não responde bem ao estresse do momento em que ela é desafiada. E temos, logicamente, as condições médicas, né? Então, certas condições médicas, como problemas hormonais, distúrbios da tireoide, que muita gente nem leva em consideração em relação à ansiedade, condições cardíacas, entre vários outros. E tudo isso pode sim desencadear ou agravar a ansiedade. A ansiedade, ela não está exclusivamente relacionada ao medo ou ao futuro. Então, existem vários fatores que precisam ser investigados para se obter um tratamento efetivo. Então, vamos falar de alguns fatores aqui que podem colaborar. Então, alguns métodos naturais para você lidar com aquela ansiedade do dia a dia. A primeira delas é a alimentação balanceada. Para quem não sabe, o ômega 3, que está presente em peixes, nozes, aquela semente de chia, o ômega 3 ele está associado à saúde mental. E ele pode ajudar e muito a reduzir a ansiedade. Outra coisa que ajuda muito a reduzir a ansiedade são os alimentos ricos em magnésio. Amêndoa, espinafre,
abacate e todos os alimentos que contêm magnésio, eles desempenham um papel muito importante na regulação do humor. Então, quando o seu humor está regulado, dificilmente você terá picos de ansiedade. Outra coisa são os ovos, carne de frango, bananas. Eles contêm uma substância chamada triptofano. E esse triptofano, ele é precursor da serotonina, ou seja, aquilo que eu falei lá em cima, neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Olha que interessante. Então, existem formas naturais, sim, de você se ajudar, se autoajudar a diminuir ou controlar a ansiedade. Exercícios físicos, porque o bem-estar corporal, ele ajuda no bem-estar emocional. Quando você está praticando algum exercício físico, com estado de presença, óbvio, você está ali presente para aquele momento, para aqueles exercícios, para aquilo que está acontecendo com os seus ossos e músculos, e você não está pensando em problemas. Desde que você esteja ali naquele momento presente. A higiene do sono, como eu falei anteriormente, pelo menos 2 horas antes de dormir. A higiene do sono, são vários itens que compõem a higiene do sono. Isso é uma coisa para um outro momento, para nós falarmos. Mas é muito importante. Meditação e exercícios de presença. Muita gente não consegue meditar. Diz que é difícil. Não consegue se concentrar na meditação. Mas por quê? Porque não aprendeu a fazer exercícios de presença. É necessário que você aprenda a sentir o momento presente para que você possa se entregar a uma meditação. Quando é muito difícil, a melhor meditação é a meditação guiada. Por quê? Você começa a viajar junto com a voz e a música da pessoa, que a pessoa está apresentando ali para você. E você, então, naquele instante, acaba tendo um estado de presença. Então, a meditação guiada, ela é extremamente recomendada. Quem tem muita dificuldade, é muito inquieto na hora de dormir, uma meditação que seja de 5 minutinhos antes de dormir também ajuda bastante. Porque você tem que dormir com o seu cérebro relaxado. Não adianta ir para a cama super cansado, corpo e mente super cansada, e você dizer assim: eu desmaiei essa noite. E aí existe um detalhe: quando você diz que desmaia à noite, você não está descansando. Você pode acordar cansado e irritado. Então, essa higiene do sono, a meditação também faz parte da higiene do sono, mesmo que ela seja uma meditação guiada. E eu até acho mais gostoso a meditação guiada, desde que ela tenha um propósito. Meditações guiadas específicas. Então é muito importante praticar essas técnicas que eu falei,
e são técnicas naturais que ajudam bastante a regular a ansiedade, especialmente nos momentos de ansiedade. Então, a escolha da técnica, lógico, ela vai depender da preferência pessoal e do contexto. Eu vou pedir para vocês agora pegar a sua água, tomar a sua água conscientemente. O que você vai fazer agora? Quando você tomar a sua água, tente perceber o sabor da água e o caminho que essa água está fazendo no seu corpo. Esse é um exercício de presença. Se vocês observarem, essa água, ela desce pelo seu corpo como se fossem veios de um rio. O que acontece? Ela vai oxigenando o seu corpo. Ao mesmo tempo, ela está oxigenando o seu cérebro. Toda vez que você for iniciar uma meditação, não importa se é uma meditação silenciosa ou se é uma meditação guiada, tome água antes. Toda vez que você for fazer um exercício de presença, tome água antes. Oxigenar o seu cérebro faz com que os seus pensamentos se acomodem como se fossem fileiras ou pastas e tudo fica muito mais claro. A falta de oxigenação do cérebro significa que você está espremendo, apertando o seu cérebro e isso causa ansiedade. Então, a gente vai fazer agora um exercício de respiração. Lembra que eu falei dos 6 segundos? A respiração é o seguinte. Você vai respirar pelo nariz, contando até 4. Você vai fazer uma pausa, ou seja, segurar o ar, contando até 7. E você vai expirar o ar completamente pela boca, devagar e lentamente, contando até 8. É importante repetir esse ciclo várias vezes, mantendo um ritmo constante. Esse tipo de respiração, ele vai equilibrar seus batimentos cardíacos, ele vai restaurar o seu equilíbrio cerebral, ele vai te ajudar a ter mais clareza e sensatez na percepção do que estiver acontecendo. Então, quando, por exemplo, você estiver numa situação meio conturbada, dá uma paradinha, faz a respiração 4, 7, 8. Conta até 4 inspirando pelo nariz, segura contando em 7, expira contando em 8. Mentalmente, você vai fazer a contagem. Você não vai falar, você vai pensar. Essa respiração chama-se 4, 7, 8. É a respiração mais indicada quando você se vê numa situação em que você precise tomar uma decisão, ou uma situação em que você precise de uma
uma resposta mental mais assertiva, ok? Então é assim, a incorporação das práticas de respiração na rotina diária, elas são muito valiosas para o gerenciamento da ansiedade, inclusive a longo prazo. Então ela serve para esse momento e ela serve para todos os momentos, mesmo que o seu transtorno de ansiedade seja muito grave. A construção de uma vida mais tranquila e saudável, ela é sim uma jornada contínua. E não existe uma abordagem única para todas as pessoas. Cada pessoa, ela pode encontrar o seu próprio caminho. Existem inúmeras técnicas para melhorar, para controlar, para equilibrar a ansiedade. É importante experimentar diferentes estratégias, ajustar as estratégias conforme necessário. E o mais importante, gente, celebrar as pequenas vitórias ao longo do percurso. Isso é muito importante. Então lembre-se sempre que a busca pela tranquilidade e saúde é tão única quanto você é. Ansiedade não se resume a medo ou a excesso de futuro.